O assunto do momento são as denúncias pesadas de violência e assédio sexual supostamente cometidos por Márcio Mellen, um poderoso diretor da Rede Globo, que muito provavelmente você conhece por suas interpretações humorísticas, onde ele atuava, via de regra, ao lado de Leandro Hassum em esquetes de humor como O Gordo e o Magro e Os Caras de Pau. Talvez você ainda não saiba de quem eu tô falando, porque eu mesmo não sabia o nome desse cara, apesar de já ter consumido muito material dele no passado. Mas eu vou colocar a foto, a partir dela eu tenho certeza que você vai saber de quem nós estamos falando. O que você talvez não sabia é que, além dessas atuações no humor, ele era um poderoso diretor dentro da Rede Globo. E o que chamou a atenção das pessoas foi justamente isso. Ele foi desligado recentemente da Rede Globo, sem muitas explicações. Após a saída dele, começaram a surgir as denúncias de pelo menos 12 mulheres, dando indícios de que a demissão dele teria ocorrido por causa dessas acusações de assédio e de violência. Eu vou trazer para você os detalhes dessa publicação, que muito tem a ver com o trabalho que nós fazemos aqui. Eu já até trouxe em outro vídeo anterior um trecho de uma entrevista da repórter Glória Maria, que eu considerei horrível, onde ela dizia que assédio era um exagero que não existia, principalmente dentro da Rede Globo. Por isso, fica no vídeo, eu acho que esse assunto é muito importante. Mas antes eu vou pedir para você parar um segundo e sentar o dedo no like aqui, para que esse vídeo vá para o máximo de pessoas possível aqui nessa plataforma, e também se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal a partir de um vídeo, o canal é indicado para as pessoas na página inicial do YouTube. Isso é muito importante. Também comente aqui embaixo o que você acha da história que foi contada por essas mulheres e relatada pela jornalista Mônica Bergamo. Sei que já contei com esse reforço seu, vamos então para o assunto do vídeo. Um grande mistério que rondava os corredores do departamento de humor da Rede Globo desde agosto era a demissão sem nenhuma explicação de Márcio Mellen, que era um poderoso diretor nesse núcleo. Ele também era um humorista talentoso, com assinatura estampada em vários sucessos da Rede Globo, como Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo e Tá No Ar na TV. Márcio foi demitido depois de quase 20 anos de trabalho na Globo. 8 meses antes, em dezembro do ano passado, Mellen tinha sido acusado de assédio sexual pela atriz Dani Calabresa, que fez a denúncia do departamento de compliance da emissora. Depois dela, outras mulheres fizeram a mesma coisa e registraram fatos semelhantes. Elas relataram que Márcio teria tentado agarrá-las à força e também teria enviado mensagens inconvenientes e criado um ambiente tóxico de trabalho. Na nota que comunicava o desligamento dele com a emissora, no entanto, a Globo não falou nada sobre essas denúncias de assédio e afirmou que ali então se encerrava uma parceria de sucesso. Isso foi o suficiente para o caldo entornar. Essas mulheres então se organizaram para reclamar da omissão do real motivo da demissão do cara. O apoio a elas cresceu e um grupo de mais de 30 funcionários ou parceiros da emissora participou de reuniões internas para falar sobre esse assunto. A Folha de São Paulo conversou com 2 dessas atrizes durante 2 meses. Elas se diziam vítimas desse assédio e formalizaram acusações no departamento de compliance da TV Globo. Eles ouviram também o relato de 5 outras pessoas que afirmaram ter testemunhado os fatos narrados pelas vítimas. Apesar da disposição em relatar suas histórias, todas impunham a condição de que seus nomes não fossem divulgados, nem os detalhes das histórias que contavam. No começo do mês, elas decidiram que a advogada criminalista Maíra Cota desse um depoimento sobre o assunto. Essa advogada é assessora delas nesse tema. Maíra Cota disse que o diretor se aproveitava de situações de trabalho para tentar agarrar e beijar as vítimas à força, prendendo-as contra a parede. Segundo ela, Mellen rompeu totalmente os limites entre o flerte e o assédio, já que insistia em sua conduta mesmo depois de ouvir as mulheres falando não, não quero, me solta, não vou beijar, não vou ficar com você, e ele tentando e insistindo e agarrando. Como eu disse a vocês, em um episódio passado aqui no canal, eu mostrei um trecho de uma teleconferência com a repórter Glória Maria, onde ela disse que assédio é um exagero, que ela queria sim ser cantada, que ela quer namorar e que não existia esse tipo de cenário dentro da Rede Globo. Nessa ocasião eu expliquei para vocês que por mais que ela tivesse o direito de gostar desse tipo de situação, esse tipo de
postura da Glória Maria era irresponsável, pois oculta e ofusca os verdadeiros fatos que ocorrem diariamente em muitas empresas quando você tem, via de regra, um homem em situação de poder responsável pelo destino profissional de mulheres. De novo, elas revelaram que ele agia de forma agressiva, reiterada. Dizem que houve um comportamento recorrente de trancar as mulheres em espaços e tentar agarrá-las à força contra sua vontade, de insistir e ficar mandando mensagem, inclusive de teor sexual para as mulheres que ele decidia que iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não ia ter cena para elas nos programas de humor, de prejudicar as carreiras dessas mulheres que o rejeitaram, de ficar obcecado, perseguindo mesmo. Foi um constrangimento sistemático e insistente, muito recorrente. No caso de Mellen, era ele quem decidia quem participava ou não de uma sketch. Ele era diretamente responsável pela possibilidade de sucesso dessas moças. Pelo menos no que se refere ao sucesso neste canal de televisão, neste setor, visto que ele era o diretor poderoso lá dentro. E mesmo que você tente achar que as pessoas podem se negar a isso e procurar outro emprego, se a gente não trabalha no combate a essa situação, caso essas pessoas procurem outro emprego, o cenário vai se repetir lá também. E assim como você está cansado aqui de ficar militando e, segundo alguns, não produzir resultado, essas mulheres também acabam se cansando de ficar fazendo denúncias e não conseguir nenhum resultado. Muitas delas ainda têm que se deparar com o fato de que quando fazem suas denúncias devido ao sucesso e à fama dos acusados, elas acabarem sendo repreendidas. A própria advogada disse que as supostas vítimas desse rapaz têm medo, muito medo. Elas dizem que um chefe assediador tem essa capacidade de criar um temor permanente das pessoas. Mesmo ele não estando mais lá, elas têm medo de ele se vingar, de continuar sabotando a carreira delas. Não tem um ambiente seguro para todo mundo se expor, todo mundo falar, e é muito difícil. Essa é a razão pela qual elas não querem ser identificadas, mesmo depois do desligamento de Márcios com a emissora. Nas suas redes sociais, Márcios disse que é muito difícil responder esse tipo de acusação utilizando apenas esse meio de comunicação, suas próprias redes sociais. Mas ele tentou se defender. Ele disse que até hoje ficou calado porque as acusações não apareceram aqui fora. No compliance da Rede Globo, tudo foi apurado e investigado rigorosamente. Eu saí pela porta da frente da emissora que trabalhei por 17 anos. Ele disse que sabe que num caso desses, ainda mais no momento em que vivemos, de tanto ódio, será culpado até provar o contrário. Então, ele diz que quer que tudo seja esclarecido e colocado às claras. Ele diz que quer expor a sua inocência e os seus erros. Ele também diz que quer pedir desculpas, cobrar responsabilidades e buscar a verdade. Márcios também diz que coloca à disposição toda a comunicação que tem arquivado com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado nesses anos. Ele também diz que quer que ouçam pessoas que trabalharam com ele e que acompanharam muitas dessas situações de perto e que podem falar bastante sobre isso. Então, para finalizar, dê até um espacinho para a defesa dele. Afinal de contas, a intenção aqui não é fazer um linchamento público, mas sim mostrar que as condições para o surgimento do problema existem, que caso um homem de poder queira prejudicar a vida de mulheres no seu trabalho, ele tem condições de fazer isso. Inclusive, há registros e denúncias de que isso acontece sim, viu, Glória Maria? Além do mais, é sempre uma situação muito difícil de ser apurada. Por isso é que eu defendo que leis mais duras e mudanças no comportamento da nossa sociedade sejam adotadas para evitar até mesmo esse excesso de intimidade no ambiente de trabalho que, via de regra, gera margem ou para que o assédio aconteça ou para que denúncias falsas aconteçam. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que, de fato, nesse caso em específico, o assédio aconteceu ou você acha que é uma acusação sem fundamento? Deixa a sua opinião para nós, comente,
Peço a você que sempre tente ser o máximo respeitoso possível, porque lembre-se, em caso de ser verdadeira essas denúncias, nós estamos falando de seres humanos que têm sentimentos, que têm uma vida, que têm uma carreira, que são mães ou que são filhas, e você sabe que nesse canal o valor ao ser humano está acima de qualquer outra coisa. Deixa a sua opinião, deixa o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal porque isso ajuda muito. A gente se vê mais tarde, um abraço, até mais, fui!